Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult. E ao meu lado, o nosso amigo Diego Carvalho, também consultor jurídico tributário aqui da Consult. E o nosso encontro de hoje, nosso episódio de hoje, é na realidade, né, Diego, uma revisitação a um tema que nós já discutimos no episódio 200, quando falamos da Lei Complementar 240, né, a pretexto de todas as discussões, tá? E enfrentando aí toda e qualquer discussão que está acontecendo no judiciário, já tivemos decisão aí recente do TRF4, e a discussão ainda vai longe. Em função disso, até porque abril está se iniciando, o, a Receita Federal editou uma nota técnica, né, número 12 de 2026, e que diz respeito a isso. O que essa nota técnica tem a nos dizer? Exatamente, Gilberto. Era um tema muito aguardado, né, pelas empresas, principalmente porque as obrigações acessórias elas precisam ser cumpridas, né, de acordo com o que preconizam lá os guias práticos, né, da FD Contribuições, por exemplo. As empresas precisavam ter um norte de como emitir os documentos fiscais, né, nesse período de transição da redução linear dos benefícios fiscais. E, de fato, né, é uma continuidade 200, né, em que nós abordamos a redução linear de incentivos fiscais. Nós temos também algumas publicações, né? Perfeito, perfeito. No dia de ontem, inclusive, nós estamos gravando hoje, no dia 10 de abril, no dia de ontem, nós temos lá na página da Consult, no canto direito, você acha uma aba Notícias e Artigos, né? Então, notícias recentes, a segunda notícia, elaborada aí tanto pelo Diego quanto pelo nosso querido amigo Darcy, impactos da Lei Complementar número 224 de 2025 nos documentos fiscais e a IFD Contribuições. Tem também, na mesma tela, efeitos da Lei Complementar 224 de 2025 sobre benefícios de desoneração do PIS e da COFINS. E na tela subsequente, existe uma terceira matéria, né, que envolve aí a questão específica da redução dos benefícios, né? Exato. Ou seja, nós vamos, evidentemente, quando sempre fazemos na nossa ementa aqui do episódio, fazer referência a esses 3 episódios, para que você vá lá e localize uma leitura complementar, né? Mas o que a gente tira aqui de interessante nestas notas que estão sendo passadas, Diego? Perfeito. A Receita Federal, visando, né, até permitir que as empresas realizem essa adequação, ela publicou em caminhos distintos, né, orientações que, ao meu ver, Gilberto, eu entendo que nem deveria ser dessa maneira, né, mas acabou ocorrendo, né, de essa legislação entrar em vigor já a partir de 1º de janeiro em relação ao IRPJ e em relação ao imposto de importação, por exemplo, e a partir de 1º de abril, por exemplo, em relação ao PIS e COFINS. E acabou não vindo por meio de uma instrução normativa ou portaria a forma de cumprimento dessas obrigações. Então, o que aconteceu? Nós tivemos a publicação da nota técnica, número 12 de 2026, que é uma nota técnica disponibilizada lá no portal do SPED, aquele portal laranjinha que nós temos lá, os documentos compreendidos dentro do Sistema Público de Escrituração Digital. Como a FD Contribuições ela está contida dentro do Sistema Público de Escrituração Digital e o cumprimento dessa obrigação pressupõe a análise do guia prático da FD, né, o layout de entrega de informações, a Receita entendeu por bem publicar essa nota técnica dentro do portal. E lá ficou estabelecido qual é o padrão de preenchimento dessa informação no SPED Contribuições. Então, nós tivemos ali, por exemplo, a definição de como deve ser feito a depender da natureza do benefício fiscal contido no âmbito do PIS e COFINS. Então, são elementos distintos, mas nós tivemos, por meio do perguntas e respostas, né, perguntas e respostas que a Receita Federal também publicou. Estão sempre sendo atualizadas as questões, inclusive, né? Exatamente. E essa foi uma surpresa também, que o fisco, na tentativa de sempre compreender novas dúvidas, né, e sanear ali questionamento por parte dos contribuintes, já acabou publicando 3 versões do perguntas e respostas
da Lei Complementar 224 de 2025, isso mesmo, 2025. Dentre essas versões, na última versão, que é a versão 3, foi publicado a resposta ao questionamento 34.1. E nessa resposta ao questionamento 34.1 ficou estabelecido o seguinte, que não deve ser utilizado, né, por parte das empresas nenhuma alíquota reduzida para efeito de consignação na nota fiscal. Portanto, aqueles produtos que eventualmente são alíquota zero do PIS e COFINS e estarão compreendidos na Lei Complementar 224 de 2025, nessa redução linear dos benefícios fiscais, e que, por óbvio, terão esse acréscimo de 10% em cima da alíquota padrão, não há previsão legal, muito pelo contrário, a Receita rechaça essa possibilidade de eu incluir uma alíquota reduzida nas linhas, né, dentro do arquivo XML, para efeito de tributação de PIS e COFINS, Gilberto. Então, isso era um ponto que muitos contribuintes estavam questionando, né, tanto aqui na consultoria, quanto através das publicações dos vídeos que nós fazemos, né, no Momento Consult, de que, Diego, eu devo utilizar, por exemplo, o CST 02 de PIS e COFINS, que é aquele CST que trata da alíquota diferenciada, e ele me permite consignar uma alíquota, por exemplo, que seja equivalente a 10% da alíquota padrão? Essa era uma dúvida. Muitos questionamentos acerca desse tema, e no final, né, ficou pacificado, e a Receita Federal foi muito feliz, né, em trazer isso por meio de perguntas e respostas, tranquilizando de que, se eu estiver dando uma saída com isenção CST 07 ou alíquota zero CST 06 de PIS e COFINS, eu devo continuar informando a alíquota zero ou isenção no documento fiscal como sempre foi. Isso não vai ser alterado. O que nós teremos de alteração é que, por meio da nota técnica número 12 de 2026, essas informações passarão a ser reconhecidas dentro da FD Contribuições mediante ajuste. Ajuste de acréscimo ou ajuste de redução, né? Então, não sei se esse talvez seja o ponto mais crucial acerca do correto preenchimento das obrigações acessórias, que estava gerando muita dúvida. Então, só para ficar um pouco mais claro, né? O que a Receita trouxe por meio da nota técnica? Ela trouxe passo a passo como que o preenchimento ocorre hoje, independentemente se eu sou do regime cumulativo, se eu sou do regime não cumulativo. E eu sendo, por exemplo, do regime cumulativo, por exemplo, lucro presumido, e faço a escrituração analítica ou faço a escrituração de forma consolidada. A Receita Federal também trouxe esse detalhamento por meio da nota técnica. Como que eu faço preenchimento no bloco C, né? Como que eu faço preenchimento no bloco M, para quem é do regime não cumulativo, ou no bloco F, né? F500, F550 da FD Contribuições. Então, esse paradigma não existe mais, né? O contribuinte que não se adequar à nota técnica ou eventualmente criar uma alíquota diferenciada para efeito de emissão de nota fiscal, pode ter algum problema, né, de autuação. Só para aqueles que nos acompanham, estava olhando aqui, inclusive, o material que você produziu, nós publicamos essas 3 matérias, uma em fevereiro, outra em março e agora em abril, né, publicada a partir de ontem. Existe a disponibilidade, inclusive, nesta matéria de ontem, desses detalhes que você está apresentando, e isso não quer dizer que você fique liberado de ler a nota técnica propriamente dita. Então, você vai lá no site do SPED, né, que inclusive está fora de ação, eu estou tentando acessar aqui, porque deve haver um volume de gente procurando, até porque hoje já é dia 10, e muita gente já deve estar se preocupando com os ajustes, né? Então, provavelmente a pesquisa está muito grande, e basta você ir lá no sped.rfb, né, Receita Federal do Brasil, .gov.br, e lá dentro você vai achar uma abazinha notas técnicas. Exato. Você também chega lá pelo nfe.fazenda.gov.br, você chega de qualquer forma. Isso não vai desobrigar. E nós vamos colocar todos esses links aqui na matéria, né? Com certeza. Algo mais que você acha que vale a pena que aqueles que nos acompanham e nos ouvem, né? Porque agora também estamos lá no Spotify, né? Nos acompanhando.
mereçam realmente, nesse instante, ter um detalhe maior de atenção, Diego? Então, a preocupação maior é seguir a orientação no âmbito da emissão dos documentos fiscais, né? Porque nós sabemos que a FD Contribuições, ela dá competência de abril, ela vai ser entregue só lá no futuro, né? Então, a preocupação inicial agora é continuar emitindo os documentos fiscais de forma adequada, utilizando o CST 06 para alíquota zero, CST 07 para isenção, e, mais do que isso, trazer nas informações complementares do documento fiscal a seguinte informação. Isso aqui foi bem relevante ali no Perguntas e Respostas 34.1, que a Receita ela quer saber o seguinte: se você teve operações alcançadas pela redução da Lei Complementar 224 de 2025. Ou seja, torna-se obrigatório, tanto para a emissão do documento fiscal quanto para preenchimento na FD, que exista informação lá em dados de interesse do fisco. Por quê? Porque esses dados de interesse do fisco, posteriormente, para aqueles contribuintes que têm informação analítica dentro do FD Contribuições, eu terei que preencher o registro C110, com a informação do campo 0450 da nota fiscal eletrônica, indicando que naquele documento fiscal haviam operações alcançadas pela redução linear. Então, o momento agora é se preocupar com os documentos fiscais, porque a nota técnica ela já foi publicada e como eu vou entregar somente a partir de maio lá a FD Contribuições da competência abril, né? Então eu tenho um pouquinho mais de tempo ainda para poder parametrizar o sistema e ajustar. E é por isso que nós estamos disponibilizando na parte de baixo desta emenda do episódio de hoje todas essas informações, inclusive o link de perguntas e respostas, material que nós localizamos aqui, mesmo de terceiros, né? Nós não temos nenhum preconceito quanto a indicar materiais de terceiros que complementem, porque o nosso compromisso sempre foi de bem informar. Sim. Né? Nós temos natureza própria, temos capacidade e competência, mas não podemos deixar de mostrar a competência e capacidade daqueles que também contribuem com o bem informar. Não é isso? Mas poderão, e como de fato vai acontecer, restarem dúvidas. Sim. E aí, quando existem dúvidas, que caminho o nosso assistente tem, né? Aqueles que nos acompanham, Diego? Nós temos um e-mail, né? Isso. Eu disse que eu sempre pego, né? Consulte, momentoconsulte@consulte.com.br. Ele ainda vai aprender, eu já peguei a Rosana, ele ainda vai aprender. Ou então, gente, você pode mandar aqui embaixo, existe um espaço, né, para ter os comentários, onde você pergunta, de um jeito ou outro, vai chegar para o Diego, vai chegar para mim, vai chegar para o Darcy, para a Rosana, para todos aqueles que fazem parte do Momento Consulte, a tua pergunta. E, em havendo condições, ou vira a pauta, ou a gente acaba respondendo diretamente, tá bom? De resto, né, obrigado por essa oportunidade. A você que nos acompanhou, continue nos dando a sua preferência, continue curtindo, comentando, compartilhando, né, fazendo com que o nosso material chegue a outros que possam acompanhar, com alguns diferenciais, que nós sempre ouvimos vocês, sempre respondemos. Então, sempre que houver uma dúvida complementar, porque aqui nós fazemos um apanhado de conexões daquilo que a gente já viu. Mas veja a questão das perguntas e respostas, por que elas vão sempre sendo alteradas? Porque novas perguntas, novos desdobramentos vão surgindo. Exatamente. Né? Então, nós estamos aqui disponíveis a isso, pedindo a vocês nos acompanhem em nossas redes sociais. O Diego as tem, eu tenho as minhas também, e principalmente aqui da nossa casa, da Consulte, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, ou aqui mesmo no próprio canal do YouTube. De resto, né, obrigado a vocês que nos acompanharam e até uma próxima oportunidade, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau.